uma fornada super aproveitada, com formas improvisadas de tripé e uma solução interessante de aproveitar também as placas refratárias. Depois, quando eu desmontar o forno, eu mostro para você. O meu forno é um forno elétrico e esta fornada vai ser a 1000 graus. Então, eu vou fechando aqui as duas partes, as duas ao mesmo tempo, deixando bem lacradinho. E agora eu vou te mostrar aonde eu ligo o meu forno. Essas duas chavinhas eu ligo. Aí aguardo um minutinho. Isso. Este que está em verdinho marca a que temperatura vai ser essa queima, 1000 graus. Se eu desejo descer a temperatura, eu vou apertando aqui, ó. Eu desço. E se eu desejo subir, eu aperto aqui, eu vou subindo. E o que está em vermelho marca a temperatura interna do meu forno. No momento agora está com 37 graus. Então, o meu forno eu desligo manualmente. Então, quando ele chegar a 1000 graus, eu venho aqui e desço essas duas chavinhas. Aí eu posso também fazer um patamar. Quando chegou a 1000 graus, eu posso esperar de 15 a 30 minutos para que ele fique estabilizado naquela temperatura de 1000 graus, para que se tiver alguma bolinha, ela vai ajustando, acalmando, aí eu desligo e ele vai esfriando. O ideal para esfriar o forno é você esperar pelo menos 24 horas. Então, se a minha queima foi de 10 graus, aliás, de 10 horas, eu deixo no mínimo 10 horas para depois começar a abrir. Mas o ideal mesmo é esperar esfriar plenamente, para não acontecer o choque térmico, para essa peça não explodir, não acontecer aqueles trinquinhos. O forno foi desmontado e eu vou mostrar para você algumas soluções alternativas de mobiliário de forno, algumas soluções de tripés e também o resultado das peças dos meus alunos. Este é o meu forno. Geralmente, o primeiro andar aqui do forno, eu não coloco peças direto aqui na parte de baixo para não cair nada nas resistências. E uma forma interessante de aproveitar também as placas refratárias, porque ainda acontece às vezes delas quebrarem. Olha aqui, por exemplo, essas aqui e tal. Então, eu faço assim, eu forro a primeira camada usando umas tecelas e coloco as placas refratárias que já estão quebradas para ter um bom aproveitamento dessas partes quebradas. E eu deixo reservadas inteirinhas para fazer queima, por exemplo, de outras peças, como pratos esmaltados e outras que eu tenho necessidade de ter essas prateleiras. Sobre as colunas, eu tenho esse tipo de coluna para montar as prateleiras, tem os tijolos refratários, que às vezes eu uso também para formar andares. Tenho de várias alturas de colunas, essas em L's, assim eu aproveito bastante. E tem uma solução alternativa que eu vou te dar uma dica de coluna, é você usar, às vezes alguns caquinhos que vão quebrando das placas refratárias, dá para você colar com o próprio esmalte e formar colunas. Por exemplo, eu tenho aqui essas aqui, tá vendo, da mesma altura, e eu aproveito muito bem. Então, eu monto um potinho só com cacos de cerâmica, para ajustar alturas às vezes, para ter um bom aproveitamento do forno. E agora eu vou te dar uma dica a respeito de tripés. Eu tenho esses tripés que eu compro assim, e com o tempo eles vão quebrando. Eu não descarto, eu vou guardando esses que quebra assim, que eu acabo aproveitando também. E tem um outro jeito de você fazer tripés usando parafusos, que é bem legal. Eu pego parafuso comum mesmo, e coloco
os parafusos para queimar, por exemplo, eu vou queimar pecinhas muito pequenas, eu apoio as peças sobre os parafusos, por exemplo, aqui, olha, se eu virar assim, eu coloco um pirezinho, esse descanso de joias, por exemplo, que a Vera fez, que ficou uma gracinha, ela esmaltou no verso também. Então, desta forma, eu tenho um tipo de tripé bem interessante. O que vai tocar é a cabecinha do parafuso que vai tocar na peça cerâmica esmaltada. Para queimar pratos também, vou te mostrar aqui. A Lucy, ela esmaltou esse prato. Até tem uma videoaula que eu ensino, que eu mostro como ela fez essa peça aqui, essa técnica de aquarela com esmaltação, com cores diferentes. Procura aí no meu canal. O que aconteceu quando ela esmaltou essa peça? Ela trabalhou com um pouquinho de excesso a mais aqui no esmalte deste prato e chegou a escorrer, sabe, de formar gotas mesmo? Aí a gente desgastou aqui, depois eu te explico como desgastou essa parte aqui, que é até uma dica muito legal. Para queimar o prato, então, nesta posição, porque a Lucy fez este friso aqui para não colar na placa refratária. Essa parte ficou sem esmaltar, normalmente a gente queima desta forma os pratos. Mas aí eu não poderia queimar novamente porque iria acontecer o escorrimento aqui, ficaria as gotas novamente. Então, o que a gente fez? Colocamos parafusos, 3 parafusos aqui, deixando o prato em suspensão e tocando delicadamente só nestes 3 pontos aqui, a parte esmaltada da peça. Uma solução fantástica para queimar pratos nesta posição, uma solução incrível usar parafusos como mobiliário de forno, substituindo muitas vezes o seu tripé. Esta peça que a Vera modelou, o que acontece? Às vezes, naquele escorrer, quando tem o excesso do esmalte, fica umas gotinhas assim, fica saliente. Então, como faz para resolver essas saliências da peça? Eu até oriento assim, você passa 3 demãos do esmalte, aqui no fundo você passa uma camadinha magra só para não ficar escorrido, mas às vezes ainda acontece. Então, você resolve assim. Você pode pegar uma furadeira e usar uma esmerilhadeira. Você coloca aqui e vai esmerilhando, desgastando, comendo essa partezinha, bem delicadamente. Se passar um pouquinho do ponto e comer um pouquinho mais, você retoca com o mesmo esmalte e queima novamente a peça. Você consegue já resolver com bastante facilidade. A Maria Elisa, ela fez um quadrinho funcional. Um quadrinho que ela fez os furos. E a ideia agora é colocar esses ganchinhos aqui, pode ser com um ganchinho maior ou menor, que daria até para fazer também para chaves ou colocar toalhinhas, ou então esses ganchos duplos aqui, que fica bem interessante também a peça. E ficou linda. Aqui ela usou um esmalte de efeito que tem essas pintinhas, um esmalte importado. Depois ela até pretende colocar anteninhas aqui. E eu vou te mostrar uma das peças que ela fez. Ela fez 2 quadrinhos funcionais. Este aqui, o que aconteceu? Não sei se você consegue ver aí, tá vendo aqui? Um trinco. Esse trinco foi uma solução muito legal. Quando nós queimamos a peça, às vezes na colagem aqui não ficou bem colada e ela rachou aqui, ela abriu um trinco. E nós usamos o próprio esmalte como cola para colar essas partes e deu super certo. O que acontece agora? Para disfarçar o trinco, nós vamos fazer alguns detalhes a frio mesmo, ou poderia ser, se você deseja todo esmaltado, usar um ouro líquido ou um esmalte de cobertura. Tem os esmaltes de relevo para camuflar este
este detalhezinho aqui da peça. Então, a dica é você usar o próprio esmalte como cola para unir partes biscoitadas e colar durante a queima. Uma dica também muito valiosa. Tem um vídeo no canal que eu vou deixar aqui como sugestão no final, para você dar uma olhada. E agora eu vou te mostrar alguns resultados muito lindos. Por exemplo, a Marisa fez uma molheira trabalhando com argilas coloridas, que ficou lindíssimo o resultado, um efeito aqui marmorizado. Olha que lindas as peças dela. Ficou maravilhosa. Ela modelou a peça com argilas coloridas, queimamos, passamos depois o esmalte transparente, queimou novamente. O resultado ficou lindo. E essa daqui, que ficou muito legal, ela fez aqui essa técnica usando um stencil e trabalhando com engobe, estampou o verso da peça. E aqui a parte de cima, para fazer esse chapiscadinho, porque o trabalho aqui é todo feito a queima a 1000 graus. É um baixo esmalte. Ela pegou o esmalte transparente e misturou um pouquinho do esmalte caramelo da Arte Brasil. Então, deu o efeito de transparência com esses pinguinhos dialogando com a cor utilizada aqui no verso da peça, mantendo uma harmonia e valorizou muito. Ficou fantástico o trabalho da Marisa, ela está de parabéns. Continuando a apresentar as peças esmaltadas, tem este outro São Francisco que a Marisa fez, que ficou muito bonito. Ela usou uma argila terracota e usou o esmalte caramelo. Aqui vai duas orientações importantes. Primeiro que o pássaro aqui, ele descolou durante a queima do biscoito e a gente usou o próprio esmalte para colar, que deu muito certo. Tem uma dica importante também, sempre que você esmaltar uma escultura, vire a escultura ao contrário e faça a esmaltação de tudo que está fora do campo visual, para não acontecer isso aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo ficou sem esmaltação, porque na hora de esmaltar, a gente às vezes esmalta a peça assim em pezinha e esmalta tudo que tá no campo visual e acaba esquecendo algumas partes. Então, como resolve aqui? Então, é só esmaltar esse canto aqui novamente e fazer mais uma vez o maqueio. E nesta mesma peça tem uma outra informação que vale a pena eu te passar. Uma escultura que queima na vertical tem que ficar atenta com os esmaltes que escorrem. Porque o que acontece? Se for um esmalte, por exemplo, reativo, principalmente, que ele se funde numa temperatura mais baixa, ele pode escorrer e colar na placa refratária. Esse aqui deu uma escorridinha bem pouca aqui nesse canto, tá vendo? Ele deu uma coladinha na placa refratária, que a solução aqui, você já sabe, eu já te ensinei, você vem com uma esmerilhadeira, vai esmerilhar, né, essa parte aqui, removendo esse excesso se você quiser, dependendo do teu tipo de projeto. No caso dela aqui nem tem problema, porque ela pretende aqui colar sobre uma outra base. Você pode usar como bases de acrílico, que fica muito bonito nas peças, ou de uma pedra mais nobre, ou madeira. E se você for usar diretamente sobre o móvel, a minha sugestão é você colar um feltro aqui para não riscar os seus móveis. Olá, eu sou Regiane Spolon, sou artista plástica e hoje eu tô aqui para dar uma dica de mobiliário alternativo. Eu tô fazendo uns tripés, utilizando alguns parafusos para poder colocar no mobiliário. Eu utilizei uma placa, cortei com um cortador de biscoito mesmo, qualquer formato. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu tô fazendo. A ideia é que quando a gente vai colocar uma peça esmaltada no forno, nós possamos colocar a peça em contato apenas com a parte de cima do parafuso, para que ela não cole na placa refratária. Então, agora a gente vai deixar isso aqui secar, aí eu vou limpar essa pontinha do parafuso e vai pro forno queimar, e depois a gente vai usar várias outras vezes. Essa é a ideia. Espero que vocês tenham gostado. E aqui tá a nossa produção de hoje. Adorei, Regiane Spolon.
Muito obrigada pela dica. Eu que agradeço. Tchau. A videoaula de hoje foi a respeito de soluções alternativas de mobiliário. Falamos sobre os resultados nesta queima, que ficou fantástica, algumas dicas de esmaltação e soluções interessantes. O meu papel aqui é contribuir com você para que você desenvolva habilidades artísticas, tenha qualidade de vida e faça seus projetos autorais em arte como uma fonte de renda. O meu nome é Norma Vilar, eu sou artista plástica e se inscreva aí no meu canal, me siga e até o próximo conteúdo.